7h37 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também no nosso Face, no YouTube, no Instagram, daqui a pouco em podcast, logo mais às 17 horas tem reprise na Plena TV. O oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional. Programa de hoje que tem o prazer de receber o geógrafo e consultor especializado em estatística e desenvolvimento regional, William Passos. William, prazer recebê-lo, muito bom dia, seja bem-vindo aí ao nosso Folha no Ar, primeira edição. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham pela rádio e pelas redes sociais. Bom dia, Aloysio, bom dia, Cláudio. Para mim é uma grande satisfação estar presente aqui hoje neste equinócio, né, de primavera, um dia astronômico de 12 horas e 6 minutos. Boa. Aloysio. Bom dia, William. Equinócio, solstício são referências aí desde o homem inventar a escrita, né? Boa lembrança. Vamos começar falando sobre o objeto do estudo da sua tese de doutorado, William. Que é o estudo da bacia de Campos, né? Sua tese de doutorado no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano Regional da UFRJ, né? IPUR da UFRJ. Se você tivesse que dizer, que resumir, quais os principais pontos e os mais interessantes para o nosso ouvinte e telespectador que você encontrou nesse estudo para sua tese? Bom dia. Então, o que eu poderia dizer é que o conjunto de transformações que o petróleo proporcionou ao longo de mais de 40 anos de produção, né, e que o pagamento de royalties e participações especiais do petrorrentismo vem proporcionando ao longo de um pouco mais de 20 anos, produziu todo um conjunto de transformações que permitem dizer que toda essa região entre São João da Barra, passando por Campos, passando por Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio, contornando o litoral até Iguaba Grande, estão passando por um processo de metropolização. E a principal conclusão da minha pesquisa é de que essa metropolização, que eu chamo de metropolização do interior, é parte de um processo mais amplo de metropolização do interior brasileiro. Além disso, se a gente for recortar isso, a gente vai perceber que essa metropolização, que eu estou chamando aí de metropolização da Bacia de Campos, ela se localiza numa área muito importante, uma área chamada de Mega Região Rio de Janeiro de São Paulo. Essa mega região foi mapeada pela professora Sandra Lencioni, que é professora titular da USP, e ela é simplesmente a principal região econômica do Hemisfério Sul, a principal região econômica no mundo abaixo da linha do Equador. Você está contando aí, abaixo do Equador, você está contando com a África do Sul, você está contando com a Austrália, né? Tem uma opção de gente nessa briga aí, quer dizer, de fato é mais importante abaixo do Equador? Em termos de produção econômica, uma série de indicadores, fluxos de população, só a ponte aérea São Paulo-Rio de Janeiro, que está dentro dessa região, que passa pelo Rio de Janeiro, aí vai contornando a região de Angra dos Reis, aí entra pelo litoral de São Paulo, pega Sorocaba. Quer dizer, nessa região a gente tem uma das maiores pontes aéreas do mundo, que é a ponte aérea Rio de Janeiro-São Paulo. Um dos maiores PIBs do planeta, né? Só a região de São Paulo tem um dos maiores PIBs do mundo subdesenvolvido. Você junta isso também com o PIB do Rio de Janeiro. A produção de petróleo importantíssima, né? Quer dizer, a produção de petróleo do Brasil, basicamente, ela está concentrada na Bacia de Campos e na Bacia de Santos, né? Hoje, mais a de Santos do que a de Campos, né? E se somar isso com exportações, uma série de outros indicadores, né, é possível afirmar isso sim. É uma das maiores concentrações econômicas que existe no mundo subdesenvolvido, na verdade, né? A gente não tem nada paralelo. São duas importantíssimas metrópoles
que estão integradas, né, formando cada vez mais uma região. E isso chega até São João da Barra. E de que maneira isso chega aqui para os municípios da região? São João da Barra, Campos, Macaé, Cabo Frio, de que maneira chega, segundo a sua pesquisa? Isso chega integrando a produção de petróleo, né? A produção de petróleo está sediada em Macaé, mas a partir de Macaé ela se integra a Campos, e ao se integrar a Campos, integra com São João da Barra. E a Sul, a partir de Macaé, integra com Cabo Frio. E como Cabo Frio tem um processo de integração relativa já com o Rio de Janeiro, quer dizer, toda aquela região ali, então a gente consegue perceber que existe todo esse processo de integração que chega até São João da Barra. Isso pode ser visibilizado de maneira mais clara pela mancha urbana. Se você vai lá no Google Earth, você vai ver que você tem praticamente uma área urbana conurbada, totalmente conurbada, com pouquíssimos vazios, do Rio de Janeiro, contornando o litoral até Macaé. Né? A região de Cabo Frio está toda conurbada, Cabo Frio com Búzios, São Pedro. E Cabo Frio ali a gente sai de Cabo Frio, né, pega o carro, e aí vai vendo ali que passa por Tamoios, aí chega em Rio das Ostras está conurbado com Macaé, a gente tem uma interrupção entre Macaé e Campos. Mas como determinante não é a conurbação no ajuntamento da mancha urbana, é a integração, quer dizer, são os fluxos de pessoas circulando de um lado para o outro. Então a gente pode concluir que toda essa região aí está totalmente integrada, sendo que lá no caso da região dos lagos, a gente tem uma integração maior da região de Cabo Frio para Macaé do que da região de Cabo Frio para o Rio de Janeiro. Mas a gente tem também uma integração da região de Cabo Frio para o Rio de Janeiro bastante importante. Campos, a gente tem uma integração com Macaé, né? A gente tem uma circulação muito grande de pessoas diariamente, né? Para trabalhar, estudar, saindo de Campos, indo para esses outros municípios, desses outros municípios indo para Campos, isso sem falar dos fluxos eventuais, pessoas que saem de um município e vão eventualmente para outro para poder comprar, para poder consumir alguma coisa. E Campos tem uma outra integração com São João da Barra, né? Uma outra integração muito forte, a ponto da gente perceber, né? E o próprio IBGE identificar a unidade entre Campos e São João da Barra como uma coisa só. Esse adjetivo que você usou, adjetivo não, substantivo, conurbação, eu não conheço. O que é conurbação? É o ajuntamento de áreas urbanas. É quando você tem duas cidades juntas, e aí você já não sabe onde termina uma, onde começa a outra. Isso é muito comum em áreas metropolitanas. Tipo na Grande BH, na Grande São Paulo. Isso. Né? Muito mais visível na Grande BH. No Rio tem uma integração com o Duque de Caxias, né? Você não sabe onde terminou o Rio de Janeiro, onde começou Caxias. São Bernardo do Campo e São Paulo, Betim. Você pega Macaé, vamos para a região, Macaé, Cavaleiros, em direção a Rio das Ostras. Onde começa Rio das Ostras? Era mais visível antes, verdade. A própria, assim, você falou São João da Barra, Tafona, Gruçaí, né? Você é campista, William? Sou. Criado aqui em Campos? Sim. Você acha que... você fala muito nisso, né? Que Campos e São João da Barra vai passar muito tempo para se tornar como se fosse hora contígua, né? Ou uma conurbação, como você usou. Você acha que isso demora quanto tempo, mais ou menos, a acontecer? Já se projetar? A conurbação que você está falando seria de São João da Barra para Campos? Isso. Eu não acredito que haja uma conurbação clássica, digamos assim, de São João da Barra para Campos. Eu acredito que a gente tem alguns trechos de áreas que vão se ajuntar. Porque no caso de Campos para São João da Barra, a integração ela se dá muito mais pela ligação entre os lugares, né, pelos fluxos das pessoas, do que propriamente pelo ajuntamento das áreas urbanas. Isso é uma característica do Brasil, né? O Brasil é um país de muito grande extensão territorial, teve uma urbanização associada ao automóvel, então é muito comum no Brasil da gente ter
a criação de núcleos urbanos separados. E mais embora separados, esses núcleos urbanos sejam integrados. É diferente do que acontece, por exemplo, em outras partes do mundo. Na Europa, por exemplo, a integração ela se dá muito mais pelo ajuntamento das áreas urbanas do que pelos fluxos de pessoas. Então, no nosso caso, o determinante, o que interessa é muito mais o fluxo de pessoas do que propriamente o ajuntamento de áreas urbanas. Na região dos lagos, a gente tem todas aquelas cidades lá conurbadas. Só que você tem cidade, uma do lado da outra que está conurbada, mas elas não se integram, ou melhor, elas se integram menos do que as cidades ao lado. Se me permite, Aloysio, tem uma conurbação, então, aqui, diferentemente do que ele está citando, né, do que o William está citando, de cidades, nós temos uma aqui de bairros, de distritos, por exemplo, quer dizer, já se formando em andamento, e depois eu vou te fazer uma pergunta, vou dar um exemplo. Campos Farol, Campos, você já emenda ali Parque Imperial, Bela Vista, São José, Goitacazes, e aí vai para Mineiros. Daqui a pouco você tem alguns pontos ali, mas daqui a pouco a gente pode ter, né, uma integração maior ali desses bairros, diferentemente das cidades que você citou. Agora, William, minha pergunta pelo que eu consigo visualizar aqui, né, no Google Earth que você falou e no próprio Google aqui, Maps, o que você tem de incomum nessa região aí que você falou, região dos lagos e também aqui a nossa norte, e aí há essa diferença entre Campos e Macaé, né? A integração aqui se faz por circulação, como você disse lá, né, já a integração realmente, de fato, das cidades. O que é? É claro que a economia, as oportunidades e essa coisa toda, mas isso se deve também à questão turística, ao litoral, que é propício a isso? De Macaé a sul, a gente tem duas coisas, né? O turismo e o petróleo. No nosso caso, no caso assim, em relação a Campos, São João da Barra, e da relação de Campos com Macaé, a gente tem muito mais um efeito do petrorrentismo, né? O petróleo, mas numa outra dimensão, não na dimensão da produção, na dimensão da renda. No fato de Campos ser uma referência e ter centralidade, quer dizer, dessa região toda aí, quem polariza, né? Quem domina cursos de mestrado e doutorado, né, oferta de ensino nesse nível nas universidades, realização de pesquisa, desenvolvimento, inovação, é Campos. Quem tem a maior diversidade de comércio e diversidade de serviços, como que isso pode ser medido? Isso pode ser medido com o CNAE, isso pode ser medido com a classificação do CNPJ, da atividade econômica. É Campos, quer dizer, Campos tem muito mais diversificação de comércio, diversificação do setor de serviços do que Macaé. E isso gera uma situação em que Campos passa a ser referência e centralidade, que faz com que, por exemplo, em uma série de situações, quem mora em Macaé, mora em Rio das Ostras, mora em outros municípios vizinhos, tenham que se deslocar para Campos. Campos também concentra um nó da rede urbana, é uma grande referência na ligação de linhas de ônibus, né? Então, muitas vezes, na hora de viajar, tem que passar por Campos ou tem que fazer alguma conexão por Campos. Então, essa integração ela se dá de maneira complementar. O papel de Macaé é gerar emprego industrial, o papel de Campos é fornecer à região serviços com maior variedade e complexidade. Entendeu? Então, existem essas diferenciações internas, mas há uma unidade, é essa unidade que permite a gente chamar de região, toda essa área que vai aí de São João da Barra até a região dos lagos. Quer dizer, então, no seu estudo, seja por conurbação, seja por eu não vou esquecer essa palavra, não, conurbação. Embora, se for dizer isso, Cláudio Nogueira citou o exemplo da Baixada da Égua, se for falar lá da Baixada da Égua, vocês estão conurbando, lascado, você não sai bem, não. Mas, seja por conurbação, seja por ligação de serviço, por fluxo de como Campos e Macaé, trabalho
de curso universitário, de estudo, enfim. É uma mesma região, né? E você colocou aí, quer dizer, colocando, integra o eixo Rio-São Paulo, você colocou aí, citou a estudiosa que coloca no principal eixo de econômico abaixo do Equador, que não é pouca coisa. A gente tem, só para lembrar aí, como eu já falei, a África do Sul e a Austrália, que são duas economias também comparáveis aí à nossa. Agora, qual o impacto que o petróleo... Porque, vamos lá, o petróleo, o primeiro carregamento comercial de petróleo, meu pai, Luiz Barbosa, cobriu junto com Esdras Pereira. Esdras está vivo até hoje, meu pai morreu em 2012. Foi em 77. Eles foram até presos pelo DOPS na época, pelo DOICOD, perdão, por cobrirem isso no avião comercial. Né? Chegaram para ser presos no aeroporto. De lá para cá, 77, primeiro carregamento comercial, você tem, isso foi aumentando, por óbvio, você tem ali em 89 o começo incipiente do recebimento de royalties, e a partir do ano 2000, esse royalties vem crescendo nos anos 90, a partir do ano 2000 você tem as participações especiais. E é sempre bom falar em participações especiais, porque Campos ficou essa coisa de royalties, mas Campos sempre recebeu mais de PE do que de royalties. Né? Que mudança isso trouxe nesse seu estudo ao perfil de Campos e dessa região da Bacia de Campos? E você, como fruto do Polo Universitário de Campos, você acha que a criação desse polo é o legado mais importante, que vai deixar mais residual nesse processo? Eu não sei dizer se o polo universitário é o legado mais importante, mas certamente ele é um dos mais importantes, né? Quando a gente se a gente for pegar os dados, por exemplo, de captação de financiamento de pesquisa científica no estado do Rio de Janeiro, quem capta pesquisa científica é Rio de Janeiro, Niterói e Campos. Né? Existem, inclusive, alguns editais de captação de pesquisa que você tem mais bem contemplado da UENF do que contemplado do município de Niterói. Né? Então, assim, em termos de ciência, tecnologia, inovação interior, basicamente, Campos praticamente monopoliza isso, né? Porque a gente tem uma UFRJ em Macaé, mas em termos de pós-graduação tem uma oferta de 1 ou 2 cursos, né? E o que a gente tem no restante de ensino superior, basicamente, é a oferta de nível de graduação. Quem faz ciência, tecnologia, inovação, salvo raríssimas exceções, são as universidades públicas e a partir do nível de mestrado. Então, o fato de Campos ter uma universidade como a UENF, principalmente, né, com perfil, né, voltado para a produção de pesquisa de vanguarda, né, pelo menos essa era a ideia da UENF quando foi criada, em conjunto, né, com todas as transformações que as petrorrendas trouxeram, acho que é possível afirmar que um dos legados mais importantes é o polo universitário, sim, mas não é só o único. Né? Eu acho que tem um outro legado que o petróleo e as petrorrendas estão deixando, que começa a ficar mais visível agora, que é a centralidade de Campos, essa referência que Campos passa a ser na área de comércio e serviços. Se a gente prestar atenção nos últimos anos, a quantidade de grandes lojas do segmento varejista, grandes shoppings que vêm se localizando em Campos, né, e de maneira diversificada, não é só de uma área, né, isso é muito significativo. Né, e um detalhe que eu chamo a atenção, claro que isso tem que ser atualizado, porque esses dados são dados do último censo demográfico, só o censo demográfico atualiza esses dados, e o último censo que nós temos é o de 2010, mas lá no censo de 2010, o IBGE fez um cálculo chamado índice de integração entre municípios, né? Quem se integra mais com quem. E uma coisa que eu acho que é importante chamar a atenção, o índice de integração de Macaé com Campos, calculado pelo IBGE, foi maior do que Campos com Macaé. Quer dizer, Macaé se subordina a Campos na rede urbana, muito mais
do que Campos se subordina a Macaé. Né? Em outras palavras, né, grosso modo falando, num certo sentido, para uma série de atividades, Campos é mais importante do que Macaé, tira gente de Macaé, né, para vir para Campos, do que Macaé faz isso em relação a Campos. Essa dominação de Macaé ela é muito mais concentrada em empregos específicos, né, especialmente apoio à produção do petróleo, né, enquanto que Campos, além oferta de comércio, serviços mais complexos, né, que é uma coisa que historicamente sempre aconteceu, mesmo com o petróleo isso continua a acontecer. Alguns serviços hospitalares, serviços médicos em que não se encontra em Macaé, faz com que as pessoas busquem esses serviços em Campos. Né? E assim, apesar de todas as transformações do petróleo, que fortaleceu bastante Macaé, Campos, num certo sentido, embora ele tenha perdido o monopólio da importância dentro do norte fluminense, ele continua ainda muito importante. O que aconteceu é que essa importância passou a ser compartilhada. Então, outro detalhe que eu chamo a atenção na minha pesquisa é que se produziu na região, e por isso que tem uma dificuldade de se entender isso. Porque no Brasil se aprende desde a escola, lá no ensino fundamental, que as áreas mais importantes são as metrópoles, e que a gente tem a metrópole que tem tudo e o interior que não tem nada. E o que a gente tem na região e que dificulta essa compreensão? A gente não tem um polo apenas, né? A gente tem Campos, a gente tem um outro polo que é Macaé junto com o Rio das Ostras, que são uma cidade só, na prática, e um outro polo que é Cabo Frio. O que é isso? O que são 3 polos. Então a gente tem uma região, na verdade, policêntrica. A gente precisa entender que o polo, a cidade mais importante da região, é como se fosse uma cidade só, dividida em 3. Uma parte dela está em Campos, outra parte está em Macaé, outra parte está em Cabo Frio. E essas cidades, Campos, Macaé e Cabo Frio, se complementam. Eles não oferecem a mesma coisa. Cabo Frio atrai, claro que muito mais gente lá da proximidade, muito mais gente lá da região dos lagos, né? Entre Macaé e Cabo Frio e Cabo Frio e o Rio de Janeiro, porque é muito mais difícil das pessoas se deslocarem de Campos para lá para isso. Mas Cabo Frio, por exemplo, concentra muito fluxo para buscar serviço de lazer, atividade esportiva, entendeu? Uma série de outro tipo de serviços que Macaé não faz, né? Macaé atrai para emprego, né? Basicamente. E Campos atrai, vamos dizer assim, para serviços eventuais, né? Algumas compras, né? E ensino superior. Campos, inclusive, segundo os cálculos do IBGE, é um dos municípios que mais atrai. Eu não me lembro qual é a posição, mas é um dos municípios, se você assim considerar proporcionalmente ao território, seria um dos municípios que mais atrai no Brasil para ensino superior nível de pós-graduação. São 8 horas. Eu vou pedir desculpa ao ouvinte, ao telespectador. Eu estou com problemas no computador e estou sem WhatsApp. Eu tô meio que cego um tiroteio, mas eu acho que deve estar na hora de fazer um intervalo. E vou pedir ao Nogueira que faça as intervenções, por favor, sempre que julgar necessário, não só porque tem perguntas, e óbvio que o assunto é muito rico em as perguntas que suscita, né? Mas também as intervenções do grupo de WhatsApp e do ouvinte telespectador pelo streaming. Claro, claro. Perfeito. Não, sim, estou atento aqui e não sou Renata não, mas estou atento. 8h01, meu caro Luiz, vamos fazer um intervalo então, William. Esse assunto foi o que a Luiz falou, ele dá um programa... 10 programas, né? Dá uma série de programas. Como Netflix, a gente cita aqui, outros aí, né, sem fazer propaganda, mas... Tem a questão da rede hoteleira também, mas eu vou pedir, de repente, você me conta isso. A rede hoteleira tem a ver com o aeroporto, então aí você me conta, você fala no próximo bloco, se possível, que a gente vai falar também sobre essa questão do crescimento populacional do município, da crise econômica e de tantas outras coisas mais aqui com você, William. Também dá também uma pegadinha, né? Você podia chegar da casa, para estar com a câmera escondida e perguntar para o cara que está a casa, você está conurbando com o cara de esperar a reação e depois filmar.
Oh, meu pai eterno. São 8h02. Vamos conurbar aqui com o intervalo para não ficar distante e já voltamos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em nosso streaming, também no Face. Rápido, voltamos. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional. Devido à pandemia do coronavírus,